Mais uma vez, bem-vindos. Hoje é sábado, capítulo 12. E eu queria falar um pouquinho sobre o esporte, atividade física que ajudou o Edinho a se desenvolver mais ainda, em todos os sentidos. Mas antes deixa eu falar que o Edinho sempre gostou de se mexer. Ele era agitado, depois ele se acalmou mais, mas ele era um menino bem agitado. E eu cheguei a colocar o Edinho na natação quando ele era bem pequeno, porque aqui na Holanda estamos rodeados de água por todos os lados. Então a criança com 5, 6 anos, ela tem que aprender a nadar. A gente anda muito de bicicleta, e se a bicicleta cair num desses laguinhos que tem por aí, pode ser perigoso. Enfim, é praxe colocar então bem cedo para nadar e eu coloquei o Edinho. Claro, na época ele tinha um comportamento bem severo, então eu procurei uma classe especial de natação, ou seja, todas as crianças com ou deficiência intelectual ou transtorno do comportamento ou os dois. E entre elas, o autismo, o Edinho tinha uma compreensão quase nula na época e um comportamento difícil, então escolhi essa classe. E ele ia com o maior prazer, ele adorava a água, ele adora a água ainda, né? Ele nada, ele ama, mas naquela época eu achava que eu estava levando meu filho para se desenvolver nessa parte física, mas a experiência com esse grupo, com essas pessoas, foi péssima, porque um dia uma delas chegou, uma das professoras de natação especial, me falou que o Edinho era muito impossível, que eu ia ter que contratar alguém para ficar também com ele a maior parte do tempo. E falei, bom, tá bom, eu já estava acostumada que ele tinha um comportamento difícil, todo mundo sempre reclamava, e contratei uma estagiária de educação física, uma moça muito querida, Esther, que até hoje se dá com a gente, e ela foi ser a mediadora, olha só que absurdo, na natação. Só que um dia eu vou buscá-los na piscina e a Esther me fala que presenciou uma cena terrível e ela não sabia o que fazer. A professora, essa professora mais preconceituosa, chata, não sei, ela parece de um beliscão no Edinho. Porque ele chegou no vestiário, onde eu ia buscá-los, chorando, apertando o braço, me abraçando. Como ele não falava, eu achei que ele podia ter caído, podia ter escorregado, levado um tombo, chorou. E quando a Esther me falou isso, que foi a professora que deu um beliscão, eu fiquei nervosa, meu coração começou a bater forte, porque isso era absurdo, isso era um abuso físico, de uma criança. E eu fiquei tão nervosa que eu não consegui nem falar. Eu achei horrível e perguntei para a Esther como foi. A Esther disse que foi porque ele não estava atendendo, ele não queria sair da piscina, o outro grupo ia chegar, e ela puxou por ele e deu aquele beliscão. E a Esther falou que isso não estava legal, que não é assim que se age com criança. Como era uma mocinha também, na época devia ter uns 18 anos, 18 ou 19, ela também não... O que ela ia falar contra a dona dessa parte do clube, enfim, a pessoa responsável, uma senhora de 50 anos, então ela também ficou intimidada, mas me falou.
E eu fiquei pensando naquele dia, meu Deus do céu, o que eu faço? Até numa classe especial, ele é maltratado dessa maneira, que isso é maltrato. Ninguém tem o direito de botar a mão nos nossos filhos, nem segurar forte, muito menos beliscar. E, como sempre, eu sou uma pessoa bem calma, bem ponderada. Fiquei nervosa, mas decidi pensar no que fazer. E não contei para o meu marido, porque ele não é tão ponderado quanto eu. Ele é mais impulsivo, ele ia chegar lá escancarando, né, para essa moça da piscina. Então, não falei nada, fiquei pensando, pedindo a Deus uma luz, o que eu faço? Em primeiro lugar, estava certo, óbvio, que ele não voltaria para a piscina, para essa classe, de qualquer maneira. E eu fiquei pensando no que fazer. Se eu devia, não sei, processar, brigar, o que eu ia fazer? Aí, como sempre, depois de 2 dias de pensar e de bastante sensatez, eu achei que eu não ia processar essa pessoa, porque ela, obviamente, era uma pessoa coitada. Alguém que não tinha a mínima compaixão com o handicap do meu filho. Não tinha entendimento do que era o autismo. Será que ela achava que o autista era um deficiente intelectual ou era uma pessoa com síndrome de Down, que eles geralmente são sim mais tranquilos, riem muito, dão um beijinho e tal. E o autista nem sempre faz isso. Então, para aquele grupo de pessoas que estava ensinando as pessoas autistas, isso não dava certo, não ia dar certo nunca, porque cada um é diferente. E o Edinho não era o estereótipo de autista que eles deviam estar pensando. Então eu tentei ter essa paciência com essa pessoa, mas eu falei por carta, eu escrevo às vezes melhor do que eu falo. Eu redigi uma carta para ela, não para o clube, e eu expliquei tintim por tintim como era o meu filho, o que eu esperava de uma sociedade que fosse mais compreensiva com as pessoas diferentes. Enfim, falei de um jeito que espero tenha tocado a alma dessa pessoa e por ali eu terminei a participação do Edinho. Ele ainda ficou indo um tempão à piscina, mas no particular, né? Eu pagava a Esther, a estagiária, a minha filha mais velha, ia sempre com o Edinho, mas esse tipo de aula assim, mais oficial, que dá diploma, essa não era isso. Eu não queria uma pessoa má, uma pessoa incompreensiva, uma pessoa intolerante, uma pessoa sem conhecimento nenhum tomando conta do meu filho. Mas era um problema, porque ele tinha que aprender a nadar. Aí a gente conseguiu fazer isso sozinho, sem essa interferência oficial de um clube, mas ele aprendeu a nadar, que era o mais importante. Se algum dia ele caísse na água, ele ia saber se defender, e aprendeu muito bem. E só foi quando ele tinha 13 para 14 anos que encontramos uma outra piscina, um outro clube, numa outra cidade aqui da Holanda, Sliedrecht, onde as pessoas aí sim estavam aptas a ensinarem autistas a nadar. É claro que a gente já sabia nadar muito bem, mas aquela perfeição técnica e nada de costas, e nada assim, sabe, de 100 metros debaixo d'água, salvar a pessoa, né? Se alguém caísse, ele podia também tirar a pessoa, enfim, aquele diploma que tem todas as qualificações, ele conseguiu tirar. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto dele com diploma naquele dia. Foi uma vitória incrível. E ele já tinha 13 anos. A maioria das crianças com 6, 7 anos já tem esse tipo de diploma.
Ou seja, o meu filho fez tudo tarde, mas ele fez. Agora, contada essa parte que foi bem importante, tá? Vocês devem saber que às vezes as crianças, nossos filhos, não têm, parecem não ter muito jeito para o esporte, mas é uma questão também de continuidade, de fazer sempre, de treinamento. E aí que eu entro no futebol, que o Dinho começou a fazer por volta dos 11 anos, e que faz até hoje. Ele vai completar 22, semana que vem, dia 7. E o futebol foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Ok, futebol de autista, não é o futebol regular, porque também naquela época era inovação aqui na Holanda. Era o primeiro grupo que estavam montando em Roterdã, só para crianças com autismo. E é claro que eu achei sensacional, eu topei logo. O objetivo era que o Edinho fizesse algum esporte, ele tinha muita energia e ele gostava. Então fomos parar lá nesse clube e no início eu achei que ele não tinha muito jeitinho. O Edinho sempre foi assim um pouquinho desengonçado para correr, ele não corria com aquela coordenação motora, né? Que muita gente tem, que é normal, pelo menos na criança sem nenhuma deficiência, e ele tinha bastante. E eu achava que não tinha importância, ele estava ali para soltar a energia dele, e porque eu tinha aprendido, num dos milhares de cursos que eu fiz, que o esporte, qualquer tipo, mas principalmente esse tipo de esporte aeróbico, né, prevenia a disfunção cognitiva, que é, né, prevenir a falta de disfunção no aprendizado. Ou seja, ajudava, né, a conseguir até aprender melhor. E o meu intuito era esse, ajudar o Edinho através do esporte também a até, né, melhorar o desenvolvimento. Mas o resultado desses anos, desses primeiros anos no futebol, foi em todos os sentidos. Não só realmente ele já estava aprendendo melhor, e não sei se só por causa do esporte, mas acredito que a combinação, né, o esporte ajudou, o futebol ajudou, fez com que ele melhorasse também o aprendizado, se concentrasse melhor, né, ele tinha que prestar atenção na bola, prestar atenção no jogo, ter paciência, ouvir o que o coach fala, né, o árbitro, trabalhar em conjunto. Gente, essa parte social foi maravilhosa. Esporte, futebol é um trabalho de equipe. Não adianta ser um bom goleiro se não tem, né, outras pessoas no time trabalhando direito. Não adianta ser bom só o cara da defesa ou o cara que faz o gol. Enfim, é um trabalho de equipe. E eu especialmente gosto muito desses esportes que são feitos em time. E fico feliz de saber que existe, também no Brasil existe, que eu sei, esses projetos para as crianças com autismo, porque os coaches e quem está fazendo, quem está supervisionando ou coordenando esses grupos de esporte para autistas, eles têm uma base, um conhecimento e sabem direitinho o que devem estimular para cada um deles, para que esses benefícios do esporte, fora os físicos, né, e os mentais, mas também na área da interação, etc., que sejam também bem conduzidos. E nesses anos todos, eu vi esse progresso dele também no esporte. Hoje em dia, ele
sempre jogou na defesa, ele é muito forte e ele defende muito bem. E eu vi o crescimento dele também nessa parte motora, o jeito dele andar, o jeito dele se mexer, aquela parte que era mais robótica dele, né? Edinho andou na ponta dos pés durante bastante tempo e depois isso sumiu totalmente. O jeito de pisar no chão, o jeito de se sentir, né? De sentir o peso do corpo, a agilidade do corpo. Nossa, isso foi sensacional. E se vocês têm em casa um autista com muita energia, sabe? Daqueles que não param, coloca num tipo de esporte, se for possível, numa classe mais especializada ou até numa classe regular, mas conversa com o professor e explica por que você está colocando o seu filho lá, por que a contribuição dele é importante, por que é importante para o seu filho e para os autistas em geral. A gente tem que conscientizar assim. Graças a Deus eu tenho vários amigos também no Brasil, professores de educação física, que dão bastante atenção às crianças ou aos adolescentes com transtorno de desenvolvimento, porque sabem exatamente as áreas de déficit motor, social, toda essa parte física e também mental. E conseguem tirar o melhor dessas crianças, conseguem dar o melhor para as crianças e ganham muita coisa de volta também. Então é isso, gente. Falei sobre o esporte hoje, como o esporte beneficiou o Edinho. E no próximo sábado eu volto com mais alguma coisa que eu acho, acredito que vai ajudar também de alguma forma a vocês a despertarem a vontade de fazer alguma coisa que eu também fiz, ou de achar que pode ser que seja bom para o seu próprio filho, para o seu aluno, para o seu paciente, enfim. Muito obrigada por terem me ouvido. Curtam, compartilhem se quiserem e façam suas perguntas, tá? Um abraço!